Ressignificando Lu. Viver a vida na sua plenitude. Olá, pessoal! Hoje nós temos uma convidada muito especial, a Tânia Miné, que nos deu a honra de participar do nosso podcast. Mas antes de conversarmos, eu gostaria de dizer em rápidas pinceladas quem é a Tânia Miné. A Tânia é essa pessoa maravilhosa que tem mais de 30 anos de experiência em grandes empresas, né, como Unilever, Johnson & Johnson, Kimberly-Clark, e ela sempre ocupou cargos executivos nas áreas de marketing, trade marketing e vendas. E, além disso, na parte acadêmica, ela é mestre em comunicação e consumo pela ESPM, estudou publicidade na USP, fez o SEAG na GV e MBA na Fundação Dom Cabral. E, atualmente, ela é CEO da Trade Design, que é a sua empresa, certo, Tânia? Então, Tânia, boa tarde e bem-vinda aqui ao nosso podcast. Imagina, Lúcia, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, muito obrigado pela introdução tão completa aí da minha experiência, muito bom estar aqui com vocês, é um prazer, eu acho que essa iniciativa que você está trazendo é sensacional, eu acredito muito nessa questão da longevidade e no desenvolvimento que a gente pode ter sobre esse tema, é um tema que muito me interessa e que eu estudo bastante. Ai, que legal, eu acho que vai ser muito interessante, você vai trazer assim umas perspectivas muito estimulantes e interessantes para nós aqui hoje, tá? Então, eu queria começar com você falando então um pouco de todas as suas realizações profissionais, o desenvolvimento da sua trajetória, um pouco, obviamente, também sobre a sua vida pessoal. Então, conta pra gente um pouquinho aí, Tânia. Vamos lá, vamos falar primeiro então da parte profissional, depois eu falo da pessoal. Eu sempre trabalhei em mercado, trabalhava em grandes empresas de bens de consumo, né? Depois que eu me formei aí com uma carreira voltada para as áreas de marketing, trade e vendas também. E depois de um tempo assim, com mais aí quase 25 anos de carreira, eu decidi dar uma guinada também. Eu tinha até um planejamento já feito. Uma vez eu fiz um coaching e tudo, eu tinha até escrito o meu plano de vida, o que eu ia fazer depois que eu saísse das empresas e tal. E aí eu decidi, naquela época, realmente executar o plano que eu havia formulado. Então eu acabei fazendo esse mestrado, né? Me organizei, fiz a prova, estudei que nem uma condenada, né? Durante o ano que antecedeu e os 2 anos que se passaram do mestrado, eu ainda continuo participando. Depois você vai me perguntar sobre isso lá do grupo de pesquisa, eu posso detalhar mais para vocês. O tema da minha dissertação foi sobre comunicação, consumo e envelhecimento, que também a gente vai falar mais para frente. Eu reabri a minha empresa de consultoria também nessa época, que é voltada para um outro campo, que é mais o meu campo de trabalho profissional mesmo, que foi o campo da área de trade marketing e marketing. E desde então, faz 7 anos que eu venho executando. E nos últimos 7 anos também eu acabei entrando para o mundo acadêmico. Além do mestrado, eu comecei a dar aulas de pós-graduação, lato sensu, na SPM e na FIA, nos campos sempre voltados para canais de marketing, comunicação em store, trade marketing. E ultimamente eu tenho aí até ido para campos diferentes, como comportamento do consumidor, pesquisa de mercado, que são campos também que eu sempre gostei e nunca tinha dado aula sobre isso, mas tenho aberto um pouco para outros temas também. E o que mais que eu posso te falar? Essa guinada, então, aconteceu faz 7 anos. Eu estou muito feliz com a decisão que eu tomei, muito contente também com
com esse planejamento que eu havia feito, ainda falta uma das coisas que eu havia me planejado fazer, que é escrever um livro, e é nessa etapa que eu estou agora, com 2 colegas, uma colega ex-Unilever, uma amiga muito querida, e um professor lá da SPM, que é meu coordenador, e estou aí nesse plano. Então, assim, Nossa. Do ponto de vista profissional foi isso, Luciana. Não sei, tem o pessoal também que eu posso contar, mas, enfim, contar para vocês também. Ah, mas muito legal. Você tem tido uma carreira assim bastante rica de experiências e pesquisas. Agora, a curiosidade maior veio. Como é que surgiu essa ideia da pesquisa na área do envelhecimento, da terceira idade? Como é que é a sua vida? Eu acho que isso que é bacana, né? Eu estava, na época, na Kimberly, né? Eu trabalhava na área de trade, mas eu tinha também muito conhecimento das categorias, porque eu ficava até debaixo de uma estrutura de marketing, né, de uma unidade de negócio, vamos dizer assim. E lá tinha as fraldas geriátricas, a roupa íntima descartável para incontinência urinária, que era a Plenitude, e naquele momento eu também tinha já passado por um momento de vida com o falecimento da minha mãe e todos os cuidados que a gente teve que ter. Eu já tinha tido contato com a categoria de fraldas descartáveis para idosos na época que minha mãe estava doente e tal. E eu percebia, quando eu estava lá na Kimberly, que era uma categoria que pouca gente tinha vontade de trabalhar, até porque ela não era tão mágica na visão das pessoas como a categoria de fraldas infantis, né? E aí eu comecei a ficar curiosa sobre esse assunto, estudar um pouco como funcionava a questão mais voltada para a saúde naquele momento, e depois, quando eu fui fazer uma aula como ouvinte na SPM em 2013, eu conheci a minha orientadora, que é a Gisela Castro, é professora doutora lá da SPM, e ela estava pesquisando temas sobre que ela ia fazer no ano seguinte um pós-doutorado, e eu estava fazendo aula como ouvinte e tal, e aí eu falei para ela que eu tinha interesse de estudar sobre isso, e até o meu projeto de aprovação na seleção da SPM foi sobre isso. Então foi mais ou menos assim a história. E aí sim que eu comecei a ler mais os temas sobre a longevidade, sobre a velhice, comecei a ler sobre antropologia, né, do envelhecimento, sociologia, e foi muito interessante que eu aprendi diversas coisas, né, diversos conceitos que eu não conhecia. Ah, mas que legal, quer dizer, você foi meio que ao acaso, você entrou em contato a partir da sua experiência pessoal com a sua mãe, que você teve contato com todas essas fraldas geriátricas e etc. Você teve a coincidência de ter uma orientadora que também se dedicava a essa pesquisa, e aí as duas, houve uma confluência aí, um casamento feliz, verdade? Isso, verdade. Ela é uma pessoa muito estudiosa, é uma pessoa que eu admiro bastante e que me ensinou a ser uma pesquisadora, né? De fato, quando você começa a fazer o mestrado, você acha que você manja muito de pesquisa, e aí você percebe que você não faz pesquisa acadêmica e que você faz basicamente pesquisas simples, né? Empíricas, sem muito conceito, sem muito método, né? Então ela ia pesquisar sobre isso. Eu, na verdade, demorei para definir o tema da minha dissertação, mas eu comecei a estudar diversos autores no campo do envelhecimento, e depois eu fiz algumas disciplinas com a Gisela mesmo, e comecei a ler, que também foi maravilhoso, o livro da Gita Debert, né?
que é um livro importante. Agora me esqueci o nome, depois eu posso pegar lá na minha biblioteca para te falar, mas é uma antropóloga que escreve sobre o envelhecimento, da Unicamp, é uma pessoa maravilhosa também, ela esteve na minha banca de dissertação e ela fala coisas muito importantes, sabe, Lúcia, sobre a questão da diversidade, sobre a questão da velhice e como que a sociedade encara o envelhecimento, né? Como vários antropólogos e sociólogos escrevem, como uma questão ruim, né? O envelhecer de forma negativa. De forma da decrepitude, da decadência, da pessoa que não é mais útil para a sociedade. Então isso também eu estudei bastante alguns temas sobre isso, né? Sobre esses pontos que eu estou te falando, e eu descobri que envelhecer é uma outra questão, uma questão muito mais abrangente e que tem a ver até com uma questão social, econômica, política, da nossa era, né? Que nós vivemos uma era onde as populações de vários países do mundo tendem a envelhecer, até em função do aumento da expectativa de vida, da redução da taxa de fecundidade das mulheres, das famílias também se planejarem para ter menos filhos em função de tudo que a gente vive. Então isso foi uma questão que levantou muita curiosidade para mim, e depois aí eu acabei meio que unindo um pouco a minha experiência profissional, que tinha mais a ver com a parte mercadológica, com a parte das empresas que eu havia trabalhado, da comunicação, e eu falei, puxa, por que eu não faço sobre a comunicação para os consumidores idosos e como que as marcas se endereçam, que é muito a pesquisa que a gente desenvolve lá na escola, né, na SPM. Certo. Fala demais, né, Lúcia? Não, foi ótimo, muito ilustrativo. E também a gente tem que pensar que esse tema do envelhecimento, a terceira idade, passou a ocupar um lugar muito mais importante nesses últimos anos. Antigamente tinha essa percepção tão negativa e sabia-se muito pouco sobre esse universo, mas hoje em dia é uma coisa que a nossa população já de 60 a mais aumentou exponencialmente. Então, nós temos que voltar o nosso olhar, né, para esse público, e é um grande público consumidor também. Você que é da área de marketing, há de convir comigo também, não é verdade? Sim. Pelos estudos que a gente fez na época, e eu dei uma atualizada recentemente, a gente fala de um mercado de aproximadamente uns 600 bilhões de reais, só se a gente falar de massa de rendimentos, segundo o IBGE. Então, eu acho que é muito legal a gente trazer esse ponto, né, que os consumidores mais velhos movimentam 20% da massa de rendimentos, que equivale a mais ou menos esse número que eu te passei, né? São responsáveis muitas vezes pelo domicílio, pela renda principal de vários domicílios no Brasil, como arrimo de família mesmo. Às vezes a aposentadoria é a única fonte de renda daquela família, e muitas vezes isso é bom, porque coloca o idoso como protagonista, mas nem sempre. Muitas vezes as famílias acabam por explorar essa vantagem da aposentadoria, fazendo empréstimos consignados, e até muitas vezes se beneficiando desse dinheiro injustamente em relação aos idosos mais vulneráveis, né? Principalmente aqueles que sofrem de doenças e tudo mais, né? Com certeza, e justamente a nossa ideia aqui do podcast é mostrar a importância desse público também, e toda
o potencial que ele tem, não só de consumo, mas o potencial de realização pessoal, de realização de projetos, viagens, bom, e assim por diante, né? Eu acho que você trazendo esses fatos aí, esses dados para a gente é muito importante. E você lá no pós-graduação que você dá aula, você traz esse tema também para as suas aulas, para os seus cursos, ou lá é um curso totalmente distanciado disso? Não, eu trago. A gente, na verdade, tem alguns cursos lá na SPM voltados para o mercado da longevidade, porém, quando nós lançamos, que eu acho que foi ao redor ali de 2016, 2017, a gente teve pouca procura. Olha que interessante. Eram 2 cursos, marketing para o mercado da longevidade e trade marketing para o mercado da longevidade. E a gente praticamente só formou 2 turmas do primeiro curso de marketing, que era dado por uma outra professora, e eu dava de trade, e não formamos turma porque as pessoas não investiam nisso. Aliás, hoje, passados aí, eu diria 5, 6 anos, as empresas estão mais dispostas a investir e estão conscientes de que, se não se mexerem, vão ficar para trás, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Nas minhas aulas de pesquisa e de trade marketing, sempre eu abordo direto e indiretamente também sobre a tendência, a macro tendência do envelhecimento global, e também muitas vezes eu trago temas como diversidade, que é um tema que também engloba os consumidores e os idosos, né? Vamos falar os cidadãos mais velhos, né? Nem falando de consumidor, que é importante as empresas incluírem, e também nas aulas de pesquisa eu detalho um pouco da segmentação de como, e aí eu sempre busco trazer exemplos do público idoso, porque muitas vezes as pessoas, meus alunos, não fazem pesquisa para esse público, ou se fazem, são poucas as empresas que fazem estudos mais profundos de segmentação, de entendimento. Isso mudou de uns anos para cá, isso é muito positivo, né, Lúcia? Acho que as empresas acordaram, porém ainda acho que tem muito preconceito, e ainda acho que há uma preguiça conceitual das empresas de colocar todo mundo sob o mesmo guarda-chuva. É o idoso. Aí você pega pessoas de 60 a 100 anos e acha que ali tem uma pessoa só, uma persona, e isso não existe, né? Eu acho que isso que é uma coisa que aquele estudo de segmentação que eu te passei lá do Instituto Eureka, que foi feito em conjunto com o Itaú, Natura e Nestlé, que fala muito dessa questão da segmentação. Então, é muito importante a gente entender que são múltiplas pessoas. Tem pessoas que trabalham até os 80 anos, tem pessoas que se aposentam, tem pessoas que são avós e estão felizes com isso. E qual é o problema, né, de ser avó e curtir os netos, né? Não tem nenhum problema. E qual o problema de você ser solteira e viajar pelo mundo sozinha? Não tem problema. Eu acho que são as coisas que a gente tem que observar, são esses preconceitos e até um certo esquecimento, né? Mas eu percebo que isso ainda bem que mudou. Isso está mudando, eu acho que inclusive está mudando, e a gente, como não tem muito tempo, eu vou acelerar um pouquinho, mas antes da gente passar para uma outra pergunta, já que você mencionou que as empresas agora estão ficando mais conscientes desse mercado, desse universo, você mencionou, en passant, aí, a questão da Unilever, que tem um programa, e eu fiquei muito interessada, um programa de estagiário sênior lá dentro. Aí você pode falar em 2 minutinhos para a gente do que é isso? Sim, eles criaram, se não me engano, ano passado, recrutaram estagiários acima de 55 anos e estão investindo nesse programa. A Unilever tem vários programas para a inclusão e para a diversidade, faz parte até do
da missão e visão e valores que a Unilever tem. E esse programa, ele recrutou essas pessoas que são estudantes, né, que fazem faculdade, estão no ensino superior e que estão acima de 55 anos, e eles estão trabalhando lá até que a faculdade termine, tem perspectivas de efetivação também. É muito interessante. Essa aluna, a Ana, eu esqueci o sobrenome dela agora, ela me procurou até para me consultar sobre o que ela gostaria de fazer em termos de carreira, queria saber a minha opinião, porque eu tinha trabalhado em trade, ela estava trabalhando em vendas, e aí um dos colegas de Unilever, ex-colegas, né, te recomendaram. Me recomendou que ela falasse comigo, e ela me contou do programa. De fato, eles exercem atividades, eles têm um tutor, uma supervisão que ajuda e encaminha o trabalho de cada um deles, e eles são super valorizados lá dentro. Recentemente saíram artigos, reportagens na TV e tudo. Depois até vou enviar para você, legal. E você pode aí compartilhar depois com as pessoas. Muito interessante, né? Esse programa, isso eu acho prova a importância que essa população está tendo na atualidade, né? Eu achei esse exemplo assim muito significativo. Muito legal. E é uma empresa que eu trabalhei, eu conheço bem, então eu acho que é gratificante ver essa inclusão também, porque tem uma coisa muito difícil do mercado de trabalho, né? Que chega uma idade que você acaba tendo que se aposentar pela política da empresa. Se for uma multinacional, você tem até um limite de idade que você pode permanecer para depois se aposentar e tudo mais, e isso acaba limitando, né, a vida profissional de muita gente. Então, que tem um potencial ainda muito grande, acaba sendo uma barreira, né? A idade acaba sendo uma barreira. E nós temos que romper essa barreira, né? Temos que romper. E o mundo acadêmico, nesse sentido, ele é um pouco menos vil, porque a gente vê professores já, às vezes em idade bem avançada, que eles também já ainda atuam, né? Com mais de 70 anos, muitos professores ainda estão dando aula ou participam de pesquisas acadêmicas, e estão ali orientando e participando, né, até dos conselhos das escolas. Então, eu acho que isso é muito bacana, né? Essa coisa tem muito a contribuir, né, Tânia? Eles têm muito a contribuir. Toda essa experiência acumulada ao longo da vida, eles têm muito ainda a oferecer, né? E devem, né? Porque tem que viver a vida na sua plenitude, né? Eu acho que em algum momento isso foi esquecido aí pelas empresas, né? Que de alguma forma não deram tanta importância para isso. Mas hoje acho que as empresas estão percebendo que elas perderam um pouco de vivência, de experiência, que é muito natural desse público, né? Lógico, relevante. Tânia, uma perguntinha. Se eu perguntasse para você, se tivesse que fazer tudo de novo na sua vida, o que você mudaria aí na sua trajetória de vida? Se é que você mudaria alguma coisa? Olha, essa é uma pergunta que hoje no almoço um dos meus filhos e meu marido me fizeram. Por que você foi estudar publicidade, né? E de fato, talvez se eu pudesse mudar hoje, talvez eu tivesse já migrado a minha carreira para administração, que depois eu fui fazer, né, pós-graduação, MBA, essas coisas. Talvez esse tenha sido não sei se foi um erro ou se foi um fato da vida, né? Eu prefiro acreditar que foi um fato, mas eu talvez fizesse um outro percurso, você diz? Outro percurso acadêmico. Do ponto de vista profissional, eu não tenho nenhuma mudança que eu faria. Eu comecei carreira cedo nas empresas que eu gostava, migrei de trabalho várias vezes. Eu não tenho grandes ressentimentos, não. E me dediquei para a família, não me arrependo disso. Tomei decisões entre carreira e família, privilegiando a família. Então, muitas vezes eu me limitei profissionalmente por conta disso, mas não me arrependo nem um pouco.
Eu acho que assim, de fato, você é uma pessoa realizada. Me sinto realizada, aí tô com 53 anos, me sinto realizada, me sinto completa. Isso é muito mas bom. assim, se eu tivesse muito dinheiro, que é uma pergunta que já me fizeram também, o que eu faria se você ganhasse na loteria e tal? Além de ajudar um monte de gente que eu gostaria de ajudar mais e tudo, eu dedicaria a minha carreira a partir de então só para estudar. Aí eu acho que eu largaria tudo mesmo você ia ser acadêmica em tempo integral. Eu acho que eu faria isso, acho que eu iria estudar fora, faria um curso bem bacana, não sei, eu me dedicaria mais aos livros do que eu me dedico hoje, né? Profissão, né? Mas isso aí já é inato, né? Está no seu DNA. Eu sempre gostei. Me fala alguma coisa assim, o que mais te impressiona positivamente nos dias de hoje, nessa atualidade? Me impressiona as mudanças que eu tenho observado dos valores, né? Positivamente, né? Essa questão da diversidade, eu acho isso muito positivo, tanto do consumidor, do público idoso, né, das pessoas idosas, quanto dos negros, quanto de outras etnias, quanto das mulheres, esse movimento feminista, né? Eu acho que a minha geração, acho que a sua também, né, Lúcia? Acho que a gente sofria preconceito e nem percebia que era tratada como mulher. Outro dia eu comentei com uma amiga minha que eu nem percebia que eu era mulher, né? Então, essas coisas estão mudando positivamente. Tem coisas ruins, mas acho que tem uma coisa positiva da aceitação do diferente, dessa diversidade, dessa inclusão. Isso é uma coisa que eu acho bacana. Positiva, né? Que foi a pergunta que você me fez. Isso, é uma coisa positiva. E você tem medo de alguma coisa? Eu tenho medo da exclusão. Eu tenho medo da gente estar no Brasil não educando as pessoas, né? Que elas não têm acesso. Isso me entristece muitíssimo à educação. E, portanto, a empregos de qualidade, a uma vida digna, né? Digna. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito medo, de formar, que é um pouco o que acontece hoje, uma elite de pessoas que têm acesso à educação de primeiríssima qualidade e um mar de pessoas que têm. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito medo, de como o mundo, principalmente aqui no Brasil, vai ficar se a gente excluir essas pessoas da possibilidade de ter uma educação de qualidade. Essa desigualdade, né? É assustadora. Isso me assusta e me entristece, honestamente, assim, bastante. E a gente, fora o fato de que a gente se sente até certo ponto impotente, né, para mudar uma situação assim já tão cristalizada como a nossa, né, Tânia? O que eu acho, eu tenho aprendido muito com os jovens, né? E eu acho que isso é bacana, essa troca, né, das gerações e tal. Eu acho que se todos fizerem, não excluindo o papel de políticas sociais, políticas governamentais e etc e tal, mas se todos nós fizermos um pouco no nosso entorno um esforço, e não só um esforço de inclusão, mas até de ajuda financeira, eu acho que a gente consegue aumentar essa pizza dos incluídos e tirar mais gente da exclusão. Eu acho que é isso, são esses movimentos que a gente pode influenciar, pode doar o tempo, pode fazer uma mentoria, pode tentar conseguir um emprego para aquela pessoa, ajudar. Eu acho que se a gente tiver esse movimento na sociedade, eu acho isso muito bom. E eu tenho visto isso ser uma outra coisa positiva, né? Desses movimentos sociais e das ONGs e tudo, e da inclusão e da ajuda para essas pessoas. Às vezes você acha que você vai lá e dá uma aula
que você fez pouco. Às vezes aquele pouco que você fez para aquela representa pessoas... muito, né? Exato. Eu acho que é isso, Lúcia. Acho que todo mundo deveria sair um pouco da sua toca, né? E cuidar um pouco mais dessa questão da educação. Pensar na coletividade, né? Sair da individualidade e pensar na coletividade. Exatamente, esse acho que é um grito, né, de aviso, assim, para que nós precisamos tomar alguma atitude, por menor que seja, ela vai ter uma repercussão positiva. Perfeito. Okay. Tânia, uma outra coisa, o que te faz levantar da cama todos os dias? O que te motiva e te inspira? Eu acho que é aprender coisas novas e poder realizar projetos, né? No caso, por exemplo, da minha consultoria, que eu consiga fazer com que pessoas e empresas cresçam, se desenvolvam, corrijam seus problemas, passar o conhecimento para os meus alunos, trocar conhecimento com eles. Acho que tem muito disso no meu dia a dia. Isso que me motiva. É o desconhecido, é ir buscar, é aprender. Essa coisa que eu acho que é importante da gente falar do aprendizado ao longo da vida, né? Que eu acho que isso é muito rico e é um tema aqui também muito importante para também a população mais velha, que é a gente perceber que todo mundo pode aprender, não só as crianças, os jovens e os mais velhos também, continuar aprendendo, continuar estudando, continuar quem sabe muito e se dedicar para ensinar quem sabe pouco, e assim a gente segue, né? É por aí. Com certeza, toda essa possibilidade de crescimento, independentemente da idade, né, Tânia? Tânia, agora para finalizar, porque eu sei que você é uma pessoa super ocupada e eu não quero tomar mais o seu tempo, mas eu ia te pedir assim para dar um conselhozinho, umas dicas valiosas para essas pessoas da nossa idade aí, um pouco mais velha do que você, na verdade, mas para que essas pessoas possam viver a vida na sua plenitude. O que você tem a dizer a elas? Olha, eu acho que é realmente aproveitar o momento presente, né? Curtir todos esses momentos, fazer o que você gosta, né? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, não fazendo o que elas gostam, porque elas estão ainda presas com conceitos que já poderiam ter sido abandonados. Então, fazer o que gosta, fazer as coisas que sempre você teve vontade de fazer, mas você não tinha tempo, você não tinha disponibilidade, você não tinha disposição para fazer. Então, acho que é isso, é encontrar alguma coisa que te faça levantar da cama, pegando o gancho da tua última pergunta, é fazer isso. Puxa, tem tantas coisas importantes, e valorizar esses momentos, sejam eles quais forem, pequenos, grandes momentos, eventos simples do dia a dia, que você pode transformar aquilo num momento bacana. Então eu diria que é isso. Eu sei que tem muita gente sofrendo, muita gente com doenças e tal. A gente sabe que velhice tem a sua libertação, mas tem o seu ônus também, né? Que é o envelhecimento do próprio corpo. Mas dentro dessas possibilidades, entender eu tenho essas limitações, sim, mas o que eu posso fazer para fazer o meu dia mais divertido, né? O que eu mais posso feliz. fazer? As pessoas não se perguntam isso, né? E elas continuam naquela rotina e tal, mas por que você está fazendo isso? E você não sabe nem responder. Então eu diria que é isso, tenta fazer alguma coisa que te faça feliz, que te dê prazer. Dê prazer, é isso mesmo. Se eu pudesse dar um conselho, né? Conselho é isso, né? Eu acho que é bastante motivador. Eu acho que mostrar que é possível você viver a vida na sua plenitude. Não precisa ser coisas muito grandes, começa com as coisas pequenas, uma pequena viagem, é um papo com um amigo, ou ir assistir uma peça de teatro, ou seja lá o que for, né? Qualquer coisa que te dê essa sensação de alegria e de felicidade, né?
né? Tânia, olha, você desculpe tomar o seu tempo, Imagina, mas eu acho que é um prazer. você foi assim fantástica a sua entrevista. Lhe agradeço muito e vamos nos encontrar por aí, se Deus quiser. Passando essa pandemia, ou pelo menos a gente tendo um pouco mais de segurança, eu estarei tomando um café bem gostoso com você. Fica tranquila. Legal, obrigada. Muito obrigada, viu, pela oportunidade, Lúcia. Imagina.